Cristo, amados de Deus, vamos dar continuidade ao estudo sobre a estrutura do reino de Deus. Nós vimos nessas duas últimas ministrações de vídeo, que o reino de Deus é a matriz para toda a instituição que existe na face da terra. Chegamos até a dizer que o próprio reino das trevas copia o reino de Deus para funcionar. Gostaria de começar essa oportunidade falando sobre o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 28. Porque neste texto é quando Deus estabelece o seu reino na terra. Primeiro Deus criou o mundo, fez o jardim do Éden, colocou Adão e Eva nele e depois os chamou para lhes dizer o que pretendia com tudo. É quando Deus revela a sua vontade. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra de Deus nos diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A expressão sujeitai aqui refere-se aos que eles deveriam procriar a ponto de encherem a terra. Claro que os descendentes deles, os filhos deles, os filhos dos filhos, e por aí vai, espalhando-se sobre a terra, todos deveriam ser sujeitos. Aí continua dizendo: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora presta bem atenção. No texto em que ele fala para encher a terra, a palavra que ele usa é sujeitai-a. E no texto que ele fala, quando ele fala de peixes do mar, aves do céu e todo animal que rasteja sobre a terra, ele diz dominai. Domínio, posse, é de vocês. Façam o que vocês quiserem, dominai sobre eles. Mas, no que diz respeito aos homens, não é domínio, não é escravidão, é sujeição. Porque Adão e Eva eram um governo de Deus na terra. Deus os criou e Deus os estabeleceu como governo sobre a terra. Então eles tinham que sujeitar a criação, todos os que seriam gerados a partir deles, todos na face da terra, em qualquer ocasião, deveriam andar em sujeição a Adão e Eva, que, por sua vez, deveriam andar em sujeição a Deus. O dia que pecassem, perderiam a comunhão com Deus, perderiam certamente o reino. Foi o que aconteceu. O reino foi entregue na mão do inimigo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porque foi entregue na mão dele. Desobedeceram a Deus, não se sujeitaram a Deus. Como poderiam sujeitar todo o restante da humanidade a Deus? Perderam completamente. Eram mediadores entre Deus e os homens. Haviam sido chamados para serem sacerdotes de Deus, a fim de levarem a criação à sujeição. Mas erraram, desobedeceram, ouviram a voz da serpente e assim se tornaram incapazes, impossibilitados de de cumprirem a vontade de Deus como sacerdócio, como governo de Deus. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus, o sacerdócio real, reinará sobre a terra. Nós vemos isso no livro de Apocalipse, já citamos esse texto aqui, e reinarão sobre a terra. Sim, é um reinado em que vamos sujeitar todas as nações da terra à vontade de Deus. E Jesus cita isso na sua oração: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu não precisa se nem dizer que é 100% da vontade de Deus realizada lá. E Deus espera que a sua igreja, que o seu sacerdócio real,
que a sua nação santa, que o povo de propriedade exclusiva de Deus, seja um sacerdócio fiel e real, não como Adão e Eva, mas como Jesus. Tendo Jesus como exemplo, para fazer com que todos andem na vontade de Deus e na palavra de Deus, cumprindo o seu propósito na terra. Então nós vemos Deus o Rei, que estabelece a vontade, que entrega o governo nas mãos de Adão e Eva. Vemos Adão e Eva como governo de Deus. Nós vemos então também todos os que seriam criados por ele. Ele diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Todos deveriam se sujeitar a eles, como criação. É o povo, a criação. Agora, por último, diz assim: e todo animal que rasteja pela terra. É o território, a terra. Então temos Deus o governo, Deus o rei, Adão e Eva o governo, a criação, os gerados a partir de Adão e Eva, o povo, a criação, e a terra, o território, as 4 dimensões do reino. E assim é tudo que se estabelece hoje na face da terra. Imagina, por exemplo, uma escola. A escola tem o dono da escola, o proprietário. Quando é Estado, é o Estado. Quando é prefeitura, é prefeitura. Quando é particular, é o dono da escola. Tem todos os professores, diretores, faxineiros, todos os que servem na escola, que trabalham na escola. É o governo que fazem funcionar a escola. Depois os alunos, que vão lá para aprender, para obedecer às regras, às leis, a fim de serem aprovados e abençoados. A criação, o povo. E a estrutura, o prédio onde funciona a escola, é o território. Imagina agora uma padaria. A padaria, por exemplo, aonde está estabelecida a padaria, a loja, é o território. O povo que vai comprar o pão, o alimento que a padaria fornece, é a criação, é o povo. Quem trabalha na padaria é o governo da padaria. E o dono da padaria é o manda-chuva, é o rei. Dessa forma, você vai ver que todos os demais comércios e estabelecimentos funcionam assim, inclusive o reino das trevas. Satanás é o cabeça, é a cabeça da serpente, é a serpente maligna. O reino de Satanás, dominadores do mal, dominadores desse mundo tenebroso, principados, potestades, é o governo. Os que andam nas trevas é o povo, a criação. E a terra é o território desse reino maligno. Cópia do reino de Deus que se estabelecerá sobre a terra. Por isso, para que o reino de Deus possa se estabelecer sobre a terra, imperioso é que o reino das trevas, que nele está estabelecido, seja completamente banido da face da terra. É isso que Deus espera que compreendamos, que saibamos que temos uma tarefa. Sim, Satanás, quando inventou